pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Então eu vim aqui falar pra vocês sobre alguns truques para manter a nossa casa mais em ordem. E eu comecei a refletir e pensar, porque eu sempre recebo alguns relatos das pessoas falarem: eu trabalho o dia inteiro, eu limpo o dia inteiro, eu organizo o dia inteiro, uma bagunça danada, as crianças estão em casa. E aí eu comecei a refletir, né, assim, não que a minha casa seja extremamente organizada, tudo padronizado, de dobrar, não é. Mas eu consigo manter a casa sem me desgastar tanto. E você pode até falar assim: mas você tem a ajuda das crianças. Sim, mas nem sempre foi assim. Mas isso é uma coisa que muitas de vocês pode também inserir na sua rotina. Colocar as crianças, o esposo, conversar com todo mundo e todos colaborarem. A Alice, por exemplo, já colabora com alguma coisa. Deveria colaborar mais, mas já colabora com alguma coisa. Gente, na verdade, eu tô falando truque, mas são coisas tão simples que, às vezes, se a gente não tem o hábito de fazer, a gente nem para pensar o quanto isso pode nos ajudar. Eu vou falar pra vocês de hábitos mesmo, coisa que você vai habituar e depois você vai fazer sem nem perceber e que já ajuda muito. Por mais que um dia sua casa esteja bagunçada, você vai organizá-la muito mais rápido e também, se não der para arrumar tudo, não vai ficar assim tão, tão gritando a bagunça. E uma coisa que eu quero deixar para vocês: não se cobre tanto, principalmente se você trabalha fora ou tem criança pequena, não se cobre tanto. Estipule um limite para você. Não queira tudo organizado o tempo inteiro, gente, porque isso não vai acontecer. Porque as crianças brincam, as pessoas comem, as pessoas sujam roupa e as pessoas usam as coisas. Então, o que eu vou falar aqui para você é uma forma de facilitar a sua vida para que você não fique o dia inteiro catando bagunça pela casa. Assim, não é bom acumular bagunça, mas não é bom também você se estressar demais para deixar tudo organizado. Então o que a gente precisa é ter o equilíbrio. Minha casa precisa estar tudo arrumado, tudo organizado o tempo todo? A minha resposta, gente, é não. Porque assim eu sou mais feliz. Antes de falar para vocês dos hábitos, eu vou dar uma sugestão para vocês. Mas você adapta a sua realidade. Eu vou falar, na verdade, como que eu faço. De manhã, eu faço um cata na casa. À tarde, eu não fico catando tudo quanto é bagunça. Só uma coisa ou outra. Por exemplo, às vezes a Alice deixou uma tiara no sofá. Eu estou indo lá para dentro, eu pego aquela tiara e guardo. Eu dou uma organizada na casa de manhã. Depende muito do meu tempo, às vezes eu organizo super organizado, às vezes eu cato a bagunça e coloco num cantinho pra terminar a organização depois, depende. Aí depois do almoço eu limpo a mesa, pra minha prioridade, mesa de jantar e balcão, tudo limpo, e depois eu vou pra pia. Tá? Então, quando eu tinha criança pequena, às vezes lavar a louça ficava um pouquinho para depois. Eu tinha que amamentar, eu tinha que cuidar, eu tinha que fazer dormir, mas a sala estava organizada. Catei as bagunças, limpei as mesas de jantar e limpei os balcões. É o que dá para fazer e às vezes a gente faz até com o filho no colo. E no final da tarde ou à noitinha, e se eu estiver animada, porque eu me respeito, eu dou mais uma organizada. O que eu puder, sem me sobrecarregar, adiantar um pouquinho à noite, eu adianto. Então eu faço isso. Aí à tarde, às vezes, a bagunça corre frouxa. Eu vou fazendo assim, sabe? É tudo picadinho, é tudo de pouquinho, e assim a gente vai mantendo a ordem. Fica organizado 100% o tempo todo? Não. Então, isso aí é uma sugestão que eu deixo pra você. Limitar um tempinho. Não, esse é o tempinho da organização, esse é o tempinho de eu descansar, esse é o tempinho de eu fazer tal coisa, esse é o tempinho de lavar roupa, esse é o horário que eu vou lavar louça, esse é o horário, sabe? E inclui o descanso na sua rotina, né? Eu vou falar da minha casa, tá? Não vou falar como se eu quisesse que você fizesse isso, não, porque talvez pra você não dá. Você tem que se adequar à sua realidade. Então, a primeira coisa que eu acho que ajuda bastante, que a gente não faz aqui em casa, é deixar toalhas molhadas em cima de cama ou jogada. Toalha molhada aqui em casa não vai pro quarto. A gente se enxuga no banheiro e a gente se veste no banheiro, ainda que seja só a roupa íntima, e depois a gente vai vestir o resto da roupa. Como eu acostumei os mais velhos a fazerem isso, eu ensinei eles a levar roupa pro banheiro e não sair de toalha. Isso, gente, faz toda a diferença. Aí você pode até falar: mas aí fica aquela toalha molhada no banheiro. Antes molhada no banheiro, jogada no box de qualquer jeito, do que em cima da cama. O ideal seria colocar lá fora. Aqui, gente, eu tenho o hábito de deixar a toalha no banheiro, exceto em algumas épocas do ano, porque seca muito rápido.
Então eu deixo elas bem estendidinhas, rapidinho ela seca. No outro dia de manhã eu dobro bonitinho, quando dobro, e põe no porta-toalha. É mais fácil depois você recolher todas as toalhas do banheiro e levar pro varal do que ficar catando toalha molhada de quarto em quarto, ainda mais que molha a cama, não fica com aspecto legal, não fica com cheirinho muito bom dentro do quarto, então não é legal isso, e isso é uma coisa que não acontece aqui em casa porque a gente se habituou a fazer assim. Outra coisa, gente, que a gente não faz aqui é deixar roupa suja espalhadas pelo quarto. Às vezes, assim, o Fred tira o short na hora de dormir, ele sabe que no outro dia ele vai acordar e vestir aquele short, ele até larga, assim, em cima do móvel, no quarto. Eu não gosto muito, não. Às vezes eu fico chamando a atenção dele. Não vou dizer que eu também, às vezes, não faço isso. Mas a gente não é uma coisa, assim, que acontece, sabe? Que a pessoa larga uma roupa ali pra vestir depois e depois joga já outra, joga pra outra. Isso não existe aqui em casa. Antigamente eu tinha um mancebo pra colocar casaco, quando eu morava em São Paulo, colocar bolsa, colocar cinta, essas coisas. E acabou virando um depósito de roupa. Porque aquele negócio assim, vou pôr a roupa aqui que depois eu vou usar. Aí no outro dia, ao invés de usar, vai lá no guarda-roupa e pega. Aí usa um pouquinho, joga ali, porque amanhã eu vou usar. Aí amanhã, vai lá no guarda-roupa e pega outra. E foi virando assim, uma coisa. Então eu vi que a gente não tem muito controle com mancebo, então eu não tenho mancebo, eu não tenho nada pendurado atrás das portas, porque uma vez eu coloquei cabide também e virou uma coisa, ninguém pega aquela roupa pra usar, vai ficando e vai empoeirando. E sem falar que o aspecto também, né, não é, assim, se o seu quarto tá bem arrumadinho, o cabide é bonitinho, eu acho que fica ótimo, pode até fazer parte da decoração do quarto, mas dependendo do jeito que aquilo fica, aquilo ali só faz ter a impressão de que as coisas estão muito mais bagunçadas do que elas realmente estão. Então eu não tenho isso, tá? Eu tenho uma na porta do banheiro só pra gente pôr toquinha de cabelo, essas coisas assim de banho. E aí o que a gente faz aqui em casa? Tirou a roupa, ela tá suja, é direto no cesto. Todos levam a roupa pro cesto. Como a toalha vai estar no banheiro, todo mundo vai de roupa pro banheiro. Chegando lá, vão tirar a roupa e o cesto já fica no banheiro. Eu acho mais prático ter o cesto no banheiro, só que eu ter cesto no banheiro. Agora eu sei que não é a realidade de todo mundo. O que eu posso sugerir para você que tem cesto na lavanderia? Coloca um cestinho, tipo organizador, e deixa num cantinho no chão. Aí todo mundo coloca lá. O último que tomou banho, leva aquela roupa para a lavanderia e devolve o cesto. Esse tipo de cesto, por exemplo, cabe até debaixo do meu armário de banheiro, né, que fica escondidinho, mas você pode pôr dentro do armário, você pode pôr do lado, pequenininho, é só pra roupa daquele dia, não é pra virar um cesto de roupa suja, que senão vai ficar bagunça. Então a sugestão que eu deixo pra você também, porque senão fica roupa suja no quarto ou vai ficar roupa jogada no banheiro, e aí o aspecto é muito ruim. Né, você acorda já com aquelas coisas que você tem que fazer normal mesmo, né, de organizar a casa, e tem mais esse tipo de coisa que você vai ter que estar organizando. Agora o que você pode fazer também é todo dia de manhã pegar o cestinho e colocar, mas o melhor mesmo seria que cada um cuidasse da sua roupa suja. Outra coisa, gente, que eu não faço de jeito nenhum, que eu lembro que a minha mãe fazia, depois ela parou de fazer, é assim, você pega toda a roupa suja, né, principalmente quando a gente acumula bastante, que você lava só uma vez por semana ou duas, aí você pega aquele monte de roupa suja e tá no chão da lavanderia. Aí ali você pega as brancas, põe dentro da máquina e vai fazer outra coisa e fica ali, né? Gente, isso é assim, tudo bem, depois você vai cuidar daquilo, mas não é bom, sabe? Eu acho assim, pra mim, já me enche aquilo, já me desanima, porque parece que aquilo lá é parte da bagunça da casa. Então eu vou no cesto de roupa suja e já pego ali todas as brancas, eu levo um bacião, ou então eu pego um lençol, uma toalha e faço uma trouxa. Então eu coloco todas as brancas. Vou lavar branca, levo só a branca, ponho pra lavar. A hora que eu vou colocar no varal as brancas, eu já ponho tudo na bacia e já vou lá, já busco a outra de cor, já coloco dentro da máquina, já põe para lavar e já vou estender a outra. Então, quando eu vou lavar 2 máquinas de roupa seguida ou 3, é assim que eu faço. Eu nunca gostei daquele monte de roupa jogada no chão, principalmente quando você fica o dia inteiro lavando, sabe? Porque eu acho que isso acaba se tornando parte da bagunça da casa, embora não seja, é só uma forma de você se organizar. Outra coisa também, gente, que acaba ficando ruim pra gente, é a gente deixar produtos de limpeza ou ferramentas, assim, esquecida pela casa, né? Tem umas diaristas que às vezes esquecem uma coisinha ou outra, né? Mas tem gente que às vezes não guarda a vassoura, não guarda o pano, não guarda nada. Eu agora tô
ensinando os meninos a fazer isso, porque eles faziam o serviço e largavam as coisas. E às vezes eles fazem também pela metade, às vezes eles guardam uma coisa, não guardam outra, mas eu tento não ser muito chata nessa questão. Eu vou sempre falando, assim, às vezes uma coisa ou outra fica pra fora. Às vezes que fica com preguiça, às vezes porque esquece, às vezes sei lá o que que é, né? E aí eu vou fazendo sem cobrar muito, vou pedindo, às vezes eu mesmo guardo, depois eu venho e falo, olha, vocês deixaram jogado e tal. E também assim, deixou ali em cima da máquina, dependendo do que deixou e de como que tá. Eu vejo também, às vezes eu deixo pra guardar depois, sabe? Eu tenho procurado assim, primeira coisa, não me estressar com bagunça. E às vezes eu ainda me estresso, viu? Às vezes eu tenho que dar uns berros aqui. Às vezes eu realmente perco assim o controle das emoções e dou uns berros. E, assim, isso melhorou muito. Outra coisa que eu não deixo aqui em casa, e esse som. Outra coisa que eu não deixo, gente, é acumular coisas em cima dos móveis. Então, às vezes, se vocês observarem os vlogs, às vezes tem umas coisas fora do lugar, um brinquedo, uma garrafinha de água, às vezes uma coisinha jogada, mas eu não deixo acumular. Então, eu não fico catando o tempo inteiro. É igual eu falei pra vocês, geralmente de manhã eu cato, no final da tarde eu cato, e às vezes antes de dormir também eu cato, ou cato só 2 vezes por dia. Tudo vai depender de como, do meu tempo, de como eu estou e do quanto tá bagunçado. Gente, eu vim aqui pra dentro porque começou uma música doida lá fora. Então assim, eu não deixo acumular, então eu não sou a louca de ficar catando tudo o tempo inteiro, mas eu também não deixo acumular muita coisa. Tipo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, coisas diferentes. Então às vezes fica ali, ó, a Alice bebe água, por exemplo, aqui na sala e deixa a garrafinha. Essa garrafinha normalmente ela é recolhida à noite ou no final da tarde, mas às vezes ela fica até no outro dia. Mas você não vai ver acúmulos de copo, garrafa, essas coisas, porque não tem. E os maiores também não tem, não deixa, o Felipe não deixa nada espalhado pela casa. E a Mel às vezes só deixa no quarto dela, mesmo assim muito pouco, porque ela só tem 2. Então ou vai estar uma ou vai estar 2, mas ela mesmo recolhe, ela mesmo traz, ela mesmo cuida. Então o que eu tô dizendo pra vocês é que não é que as coisas ficam muito organizadas o tempo inteiro, mas a gente não deixa acumular. Uma coisa muito legal que eu fiz aqui em casa, que eu já falei nos outros vídeos, sempre tive um cantinho que eu chamo de recepção. Então, sempre tive ali um tapetinho, um objeto, alguma coisa pra gente colocar os sapatos. E aqui em casa também eu sempre ensinei, deu muito certo, porque como eu não faço, eles também não copiam. Mas a gente não chega assim da rua e coloca mochila, bolsa em cima de mesa de jantar. Gente, eu tenho pavor disso. Se a gente não tiver cuidado, a mesa de jantar da gente, ainda mais que fica próximo da entrada, ela vira um depósito de coisa. E você chega da rua e vai pondo, vai pondo. E ali você às vezes senta, quer descansar, e depois você vai comer, você sobe e empurra pra lá, sabe? Então assim, uma coisa que eu falei, não, joga em qualquer lugar, mas em cima da mesa não. Então é mais comum a gente deixar em cima do balcão alguma coisa do que deixar em cima da mesa de jantar. Os meninos sempre, eles chegam da escola, já vão lá pro quarto, é lá que eles vão tirar a mochila deles, é lá que eles vão deixar o material deles. Tem um cantinho certinho, né, que a gente deixa os calçados, tem um lugarzinho pro Fred colocar carteira, óculos, chave, tudo. E eu coloquei uma prateleirinha até com cabides, porque aí dá pra pendurar bolsa, dá pra pendurar qualquer coisa que quiser pendurar. Então ali na entrada eu tenho a prateleirinha e eu tenho um móvelzinho pros calçados. Mas eu vou falar como se fosse um normal, né, antigamente. Chega, já tira o calçado e deixa lá, pendura o que tiver que pendurar lá, chave, essas coisas, e coloca a carteira dentro da cestinha. É assim. E isso é muito bom, por mais que você fale, ah, eu não gosto muito porque fica feio, mas é muito bom você ter um local para você pôr as coisas. Pra mim, facilita demais, porque depois não tem que ficar atrás de um monte de coisa pela casa para guardar. Os calçados estão lá, bolsa tá lá, a carteira tá lá. E no outro dia, quando precisar, quando for sair, sabe que tá lá e tá bem na porta de entrada. Bem acessível, bem fácil. Outra coisa também que vale super a pena, sabe, para uma casa mais organizada, mais harmoniosa, você ter os cestinhos com tampa, tanto da cozinha, quanto da lavanderia, do banheiro. Outra coisa também, que é banheiro também, é não deixar a roupa pendurada. O que eu falo não deixar, não é não deixar, às vezes a gente precisa pendurar uma roupa no banheiro para tomar um ar, alguma coisa, às vezes eu fico com o meu sutiã muito suado,
por causa do calor. Então eu penduro lá antes de colocar no cesto, sabe? Então pra mim não tem como, eu preciso pendurar. Mas o que eu falo de não deixar pendurado é não deixar um, depois deixar outro. E tipo assim, de repente o seu banheiro, ele vira um acúmulo de roupa. Roupa que vai usar depois, roupa que depois vai polir. Não. Então pendurou, no primeiro momento em que aquilo já secou, coloca onde tem que colocar. Se é pra colocar na gaveta, vai pra gaveta. Se é pra vestir, coloca no corpo. Se é pra pôr pra lavar, coloca pra lavar. Uma coisa também que diminui muito a bagunça, a sujeira na casa é ter hora pra comer. Esse negócio de a criança tá lá assistindo televisão, aí de repente dá 2h30 da tarde, mãe, posso comer bolacha? Pode. Aí vai lá, come em qualquer lugar, come no sofá. Aí depois passa um pouco, quer comer mais alguma coisa. Isso aí é um ponto assim que eu ainda tenho dificuldade, porque a Alice não sabe beber e comer. Ela tem que beber e depois mais tarde ela quer comer, ela não cabe na barriga dela, ou ela come e depois mais tarde ela quer tomar o leite. Leite, suco, qualquer coisa. Então assim, eu vou falar pra vocês o que seria o ideal pra mim, tá? Mas aqui em casa ainda eu tenho um probleminha com isso aí. Ainda mais agora na quarentena que quer comer o tempo todo, né? Aqui não é muito isso não, mas tem uns dias que ela pede coisa pra comer o tempo todo. Ela quase não derruba nada. Já derrubou, né? Bolo, às vezes com aquelas migalhas, mas é muito difícil. Agora, o ideal seria comer na mesa, comer na hora certa. Almoçou, é um lanche, depois o jantar. Nesse meio, se pedir alguma coisa, dá um suco, dá alguma coisa assim. Ah, tá assistindo um filminho, quer tomar alguma coisa, dá um suco, né, num copinho que não vai derrubar e beleza. Agora esse negócio de come 2 bolachinhas agora, daqui meia hora come mais 2, mas gente, isso acaba sujando, não tem jeito. Ainda que come na mesa, vai sujar. Então acho super importante ter horário para comer e comer de preferência na mesa. Senta na mesa e come. Né? Aí você pode fazer sentar com eles. Quando eu sento na mesa, chamo todo mundo para comer, uma gracinha, ele vem aqui e come todo mundo. Aí estimula a Alice, ela come também, ela come melhor e ela não fica pedindo coisa. Mas quando fica assim, ó, a Alice pede alguma coisa para comer, eu dou. Aí depois vem o Felipe aqui, porque o Felipe, ele se vira, eu não ligo muito com lanches, trem de fazer mesa não, quero até mudar isso pra ver se muda alguma coisa aqui em casa. A Mel só come quando tá com fome, o Felipe é um reloginho, dá 3h30, 4 horas, ele vem aqui, faz o lanchinho dele, senta na mesa e come. Aí, claro, ele não vai sujar, porque ele já é adulto, mas às vezes é uma migalhinha que fica na mesa, né? Ele guarda tudo, leva tudo pra pia. Preciso melhorar nessa parte aí, eu confesso pra vocês. Então tô falando aqui o que seria o ideal. Mesmo no lanche da tarde, todo mundo comer junto. Nós sentamos aqui e comemos junto. Depois a gente organizou a cozinha junto. E isso é muito legal, isso facilita demais. E a gente sente, a gente conversa, a gente interage, isso é muito legal. Então eu acho que isso acaba tornando a sua vida mais leve, não só porque não vai ficar bagunçando toda hora, mas também porque você tem um momento para sentar e comer em comunhão, né? Então, como vocês podem ver, tudo que eu falei aqui para vocês são hábitos que a gente pode adquirir e que vai mudar a nossa vida e vai deixar a nossa casa mais harmoniosa. Porque se você tem o controle da situação, sem se cobrar demais, sem querer ser perfeccionista, isso traz leveza para sua vida. Então, a sua casa, ela entra em harmonia, ela constrói uma energia de harmonia. Porque assim, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir, não existe nenhuma casa que tudo está organizado o tempo inteiro, a não ser que a pessoa fique em função disso o tempo inteiro. Então o que você... Ah, não, mas eu gosto. Sim, mas você tá cansada, você tá estressada, você não aguenta mais, então talvez você vai ter que limitar, colocar um limite para sua organização, limitar suas horas de trabalho. A gente não é máquina para trabalhar da hora que acorda até na hora de dormir. A gente precisa relaxar, a gente precisa repousar. E aí a gente vai dormir e a gente não tem sono tranquilo, porque a gente já tá preocupada com o outro dia, deixar tudo muito organizado. Então o que talvez a gente precisa fazer é mudar esse padrão nosso de organização. Às vezes ele tá muito alto pro tanto que a gente consegue fazer. Aí você pode falar, ah, não, mas fulano consegue, ela relaxa, ela descansa e a casa dela tá sempre um brinco. Ok, ela consegue, você não precisa conseguir. Sabia que foi esse o motivo que eu parei de trabalhar fora? Porque eu não conseguia conciliar as duas coisas em paz e em harmonia. Eu não conseguia. Então eu preferi que o padrão de vida caísse um pouco e que eu não tivesse as despesas que eu tinha por trabalhar, porque a gente sempre tem. Então não teria aquelas despesas, algumas, né, deu para eliminar. E eu fiquei em casa, porque eu falei, gente, trabalhar
e cuidar da casa, cuidar da família, eu não dou conta. E eu tive que fazer essa escolha. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Bom, pessoal, essas são as dicas que eu queria deixar para vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!